Boa noite a todos. Esta é a ProSim do dia 23 de janeiro de 2023. A ProSim, que é a técnica energética interassistencial grupal presencial e à distância. A ProSim, você pode atuar como mini peça no Maxi Mecanismo Interassistencial de Auxílio. Você pode participar conosco às segundas-feiras nessa prática energética, né, que já completa 20 anos esse ano. Para isso, basta você fazer dois cursos, ok? Primeiro, para se tornar um aproximador, basta fazer o curso EAD 007 Aproxim. Dois, como pré-requisito, basta o curso EAD Intro, né? Basta você entrar na nossa lojinha e comprar o curso Evolua Up, ok? Eu vou colocar o endereço onde você pode comprar livros, cursos sobre Conscienciologia. O endereço é ACPEC Evolua Up, ok? E você vai poder trabalhar conosco às segundas-feiras nesse trabalho energético. Agora nós estamos na fase de relatos, né? Eu vou passar um vídeo que vai mostrar, explicar todas as fases da aproxima. Ok? Vou adiantar um pouco o vídeo para a gente começar exatamente na fase número 1. Que é a Aproxim. A Aproxim é uma atividade assistencial energética realizada por um grupo. Ok. Vamos aqui. Tá. Pessoas. E ela Fase 1, né? Esse vídeo vai explicar exatamente cada fase. Ok. Em duplas, os aproximadores que estão em Jundiaí, São Paulo, cada aproximador faz o arco voltaico na sua dupla. Arco voltaico, que é uma prática energética criada pela Conscienciologia. Os que estão remotamente à distância, também fazemos o arco voltaico, só que à distância, né? No caso, eu estou em Brasília, tem outros componentes que estão em outros países, na Europa, né? E a gente faz essa troca do arco voltaico. Temos um áudio que nós seguimos e sincronizamos às 18h50. Então, nós seguimos essas fases e a ordem na hora de trocar o arco voltaico e outros momentos da prática.
Então, esse vídeo, ele mostra todas as 6 fases, a última que nós estamos agora, desassimilação, e vamos fazer os relatos. Mas antes, vamos falar da frase do dia, que nós temos sempre uma frase do dia nas segundas-feiras para a prática da APROCIN. E a frase de hoje: a acurácia dos detalhes analíticos, né, do ser serenão é superior às abordagens científicas da consim pré-serenona, né, que somos nós, porque a autosserenidade embaça a acurácia cosmoética. Okay? Isso é do Léxico de Ortopensatas, né, que são esses livros que têm pensatas como estas que nós lemos agora, escritas pelo professor Valdo Vieira. Okay? Tivemos algumas opiniões sobre a frase do dia, eu sempre peço no nosso grupo. Hoje tivemos duas. A Silvia falou: devemos investir na autosserenidade para podermos ter uma acurácia analítica das nossas abordagens científicas. Isso é autoinvestimento evolutivo. E o Gotardo, frase do dia: a serenidade como sabedoria e pacificação íntima. Tá? Ok? Eu vou fazer alguns avisos aqui, ainda antes de fazer os relatos, né? Agora, no dia 29 de janeiro, nós teremos a 31ª reunião do Colégio Virtual de Aproximadores, que é o colégio dos aproximadores, que aproximador é quem faz a Aprocim toda segunda-feira, tá? A temática desse dia 31, que é o último domingo de cada mês, é a qualificação do aproximador. Os nossos palestrantes serão o professor Walter Almeida e a professora Virgínia Sibon, às 9h30. Vai ser transmitido pelo YouTube, tá? E pelo Zoom também. Ok. Estamos felizes que a nossa lojinha Evolu App, né? Tivemos 500 acessos, foi lançado recentemente, né? Pouco mais de um mês, né? Estamos aqui de parabéns também com o nosso acesso, né? De 500 pessoas que visualizaram, pedimos que continuem divulgando, né? Vamos falar aqui também do nosso curso de clarividência em fevereiro, ok? Que começa agora, que é o projeto Conscienciologia no Cotidiano, onde trazemos diversos assuntos ligados à conscienciologia, mas com um linguajar mais cotidiano, mais comum. Os temas abordados nesse curso de clarividência: traremos o conceito de clarividência, da glândula hipófise, da glândula pineal e melatonina e Alzheimer, entre outras, né, exercícios específicos para desenvolvimento da clarividência. Né? Isso vai ser em fevereiro. Entre no nosso site, se inscreva, né, e participe conosco. Nós vamos ter os nossos relatos agora. Eu vou passar para o pessoal de Jundiaí primeiro, onde estão reunidos lá na nossa sede, na a CIPEC Jundiaí São Paulo. Eles vão fazer os relatos deles e depois nós vamos fazer os nossos relatos, que comentar as sincronicidades, se houve ectoplasmia, se houve projeção do corpo, se houve clarividência, ok? Aqui. Então, nesse momento, o nosso pessoal de Jundiaí, São Paulo, lá na sede da CIPEC, eles vão começar a fazer os relatos, ok? Tânia, vocês podem assumir daí, então. Tá sem som, Tânia. Aí, agora tudo ok? Ok? Tá bom. Foi uma ótima preparação. Depois, no arco voltaico, eu senti o acoplamento com o amparador. Aplicando o arco no Walter, eu senti as minhas mãos pulsando bastante durante a aplicação. E o Walter, no momento que eu estava aplicando, eu percebi um amparador aplicando acupuntura em algumas partes, né, do corpo do Walter. E na hora que eu estava recebendo o arco, eu senti muito calor, e o mesmo amparador que estava aplicando a acupuntura nele, eu também senti, né? Eu também recebi nesse momento. O pilar, ele girava normalmente, e todos que estavam essa noite, né, nos pedidos, aí os pedidos da noite coloquei para serem assistidos, e também todos que estavam na manifestação, que foram presos, ao meu ver, injustamente. Então, eu coloquei todos eles no meio, né, do pilar,
pedindo ajuda mesmo aos amparadores, porque se aqui a gente não consegue, né, ajudá-los, só os amparadores mesmo, porque aqui eu não estou vendo mais meio de ajuda. Sinceramente, eu estou bem assim, desanimada com relação a isso. Então, eu penso que só os amparadores, só eles mesmos que vão poder ajudar todo esse pessoal, que seja feita a justiça, mas a justiça lá de cima, não a justiça aqui da terra, que essa eu já vejo que não está acontecendo mais, pelo menos aqui no Brasil. Nas centrais, na central das energias, eu pedi muita energia para que essas energias fossem direcionadas, todas elas, para esse mesmo pedido, né? Para esses manifestantes, para tudo que está acontecendo hoje no nosso Brasil, para que limpe essas energias negativas que se instalou por aqui. Das verdades, eu pedi que elas sejam mesmo, que apareçam, mas que elas sejam ouvidas, que haja justiça com essas verdades, mas a verdade que vem lá de cima, não daqui da terra, porque essas não são verdades. No quadrante, antes do quadrante, né, que foi dos serenões, da serenosfera, faz tempo que eu não percebi a rosa dos ventos. E quando ela chegou, me deu assim uma calmia, uma serenidade, me senti muito bem e veio assim na minha mente. Existe um viés diferente de verdades. Elas estão vindo à tona, sim, através do que anda acontecendo, do que o governo anda fazendo. Essas são as verdades terrenas, mas em breve veremos as verdades reais, que são realmente. Aí no bolsão, no quadrante, eu pedi para o meu quadrante, que é a América do Sul, em especial, muito especial ao nosso Brasil, a tudo que anda acontecendo, por esse momento muito difícil, que haja muita luz, mas muita luz mesmo, para que essas trevas possam se afastar, porque é só assim que as coisas vão melhorar. E fiquei o tempo todo do bolsão exteriorizando para esse momento, e senti muita energia, muita luz, e assim, ouvia vozes, ouvia rezas, ouvia o hino nacional profundo, assim que batia muito forte no meu peito, e pedi por todos que nesse momento estão querendo o bem do Brasil, que todos sejam iluminados, tenha toda a força necessária para esse momento. Agradeço pelo amparo, agradeço pelos amparadores, por toda a energia que eu recebi, por toda a energia que eu pude estar passando para esse momento. E uma ótima semana a todos. Boa noite, obrigada. Olá, pessoal, boa noite a todos. Então, foi bem tranquilo movimentar as energias no início da Procim, na fase 1. O campo estava bem otimizado, bastante amparadores extrafísicos, né, presentes. Então, foi assim, bem tranquilo, e deu para exteriorizar bastante energia para o aproximário. Já na fase 2, aplicando, ou melhor, recebendo o arco da Tânia, eu senti todo o campo energético dela se aproximando, acoplamento de amparador, senti também um fluxo grande de energia que vinha pelo meu frontal, e esse fluxo de energia descia para o laríngeo, para o nucal, para o cardíaco, e também começou a pulsar muito meus palmos chakras. E me senti muito bem recebendo o arco da Tânia, e aplicando na Tânia eu senti também um calor muito grande, uma energia muito quente, fraterna, a presença do amparo também, e me senti muito bem aplicando também com a Tânia. Já na formação do pilar, é interessante que houve assim
uma troca de energia entre todos os aproximadores, tanto aqui presenciais, como também à distância, e também intra- e extrafísicos. E cada aproximador estava como se tivesse um pilar do coronário ligando a uma altitude muito grande lá no extrafísico. Então, todos nós estávamos como se fosse um pilar. Cada um seria um pilar, então, dentro dessa fase da formação do campo energético para-herbanológico. Já nas conexões, eu senti muita descoincidência na UFIEX grupal da Procim. Também exteriorizei bastante energias para as consciências que estavam internadas nessa central e coloquei os pedidos de assistência também da noite. Coloquei várias situações pessoais e grupais e também policármicas dentro desse contexto assistencial. E foi assim descoincidido em todas as centrais extrafísicas e exteriorizando bastante energia. Já na fase 5 do bolsão energético interassistencial, exteriorizei para mim a Procim, para mim a Oficim, que é da saúde, e também para o quadrante, que é a América do Sul e a Antártida. Exteriorizei também para todas as demandas assistenciais em todo o continente, em todo o planeta. Terminei bem a Procim, muito agradecido pela participação de todos, de pertencer a esse grupo, né, de assistência energética planetária, e desejo a todos aí uma ótima semana. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Eu hoje também cheguei bem e já senti movimentar as energias e depois exteriorizei bastante na primeira. No arco voltaico, ao aplicar no Jezrael, as minhas mãos pulsaram muito, se aqueceram bastante, e em volta dele tinha uma luz dourada e verde. E ao receber dele também me senti muito bem, meu umbilical e meu frontal, meu cardíaco aqueceu muito e pulsaram também. E depois o pilar se formou rápido na cor dourada. E coloquei todos os pedidos no centro e coloquei alguns também familiares no centro do pilar. E depois, na fase 4, acompanhei, pedi muito para o nosso Brasil, pedi em todas as conexões que fosse feito sempre o melhor. E no bolsão também, continuei pedindo os pedidos, continuei pedi para a minha oficina, pedi também para o meu quadrante, que é a Europa, né? Que é a Japaz, e que sejam feitas todas as verdades relativas de ponta que nós estamos precisando pelo nosso Brasil. Estou bem e uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Na fase 1, eu senti o campo agradável e alguns bocejos. Na fase 2, recebendo da Zaide, de início, eu senti como se a minha cabeça estivesse mexendo para frente e para trás. Depois, luzes lilazes. Aplicando, eu senti energia saindo pelos palmos chakras, mas uma energia fria, principalmente na mão esquerda. Depois aqueceu, e na mesma hora que aqueceu, eu senti uma tontura. Na fase 3, na UFIEX, na fase 3, no pilar, eu senti também uma energia fria, e essa fase demorou a passar. Na UFIEX, bocejos. Na fase 5, eu senti uma dor na nuca que descia pelo pescoço até o começo das costas. E eu não tive percepção.
na fase toda. Aliás, eu achei até estranho, porque desde a fase 4 eu já parecia que estava assim, distante, meio isolado, sei lá. E até para exteriorizar para os assistidos da noite foi difícil. Só que quando anunciou a Desassim, eu comecei a descoincidir e a ver luzes, muitas luzes, luzes lilás principalmente. E aí eu tive até que me concentrar para conseguir desassimilar. Porque aí a vontade era de ficar nesse ritmo de descoincidência e tal. Mas é isso, eu estou bem. Agradeço a todos, uma ótima semana. Olá, boa noite a todos. Logo de início, quando eu sentei aqui, eu já comecei a movimentar as energias, já percebi assim o campo já formado, uma leve descoincidência. E primeiro eu apliquei no Damiano, né, o arco voltaico. Quando eu estava aplicando, parecia que eu estava aplicando em várias cabeças, não só no Damiano. Então, aí eu tentei concentrar bastante energia para dar um bom equilíbrio. Ao receber dele, já comecei também uma boa descoincidência e um bom equilíbrio energético. Na fase 3 do pilar, quando já falou para ir para a esquerda, aí eu já fui para a esquerda, aí eu já não vi mais nada. Eu descoincidi totalmente. Eu estava toda descoincidida, eu não escutei a fase 4, eu não escutei a fase 5, eu voltei na fase 5 e aí eu percebi que eu estava bem descoincidida, fora de mim, mas eu permaneci assim, aí eu comecei a ficar lúcida e comecei a exteriorizar bastante energia. E para alguns assistidos, né, para alguns familiares, e foi assim, e acho que eu fiz uma boa desassimilação, e foi isso. Muito obrigada, viu? Uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, eu já percebi bastante presença em volta. Também percebi que estava fácil para extravasar energia. No arco, recebendo da Berê, senti energia potente, vibrou bastante a pá na cabeça. E esterilizando, percebi um fluxo intenso e você começou a descoincidir bastante, diminuir a esterilização. No pilar, eu também senti, como o Walter falou, o Corona Chakra sendo trabalhado, e o pilar era só pelo Corona Chakra. Aí entrei em balonamento, fui até metade da fase 4, depois algumas imagens me veio. Fase 5, forte, esterilização pelo Fronto Chakra, Corona Chakra. Pus os pedidos da noite, e foi isso. Terminei bem, agradeço aí, e uma ótima semana a todos. Boa noite a todos. No início, o campo estava bem tranquilo e muito agradável. E no arco voltaico com a Virgínia, primeiro eu fiz nela, apliquei nela e depois senti muito bem aplicando nela, procurei passar as melhores energias e recebendo também tive um banho de energia e estou muito bem. E no pilar eu senti que girou rápido e na fase 4 e 5 só acompanhei. Estou bem, obrigado, boa noite e boa semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na preparação, eu instalei o EV, foi tranquilo. Recebendo o arco voltaico do Toninho, em algum momento me veio a imagem do Toninho como um padre da Idade Média. Aplicando, percebi que o campo ficou bem quente e eu exteriorizava em fluxos direto no frontal dele, esses fluxos desciam por todo o corpo dele. O pilar, para mim, demorou para se formar. No centro, eu vi figuras de magos e religiosos que se misturavam. Mentalizei alguns assistidos e mentalizei a lista de alunos inscritos para o curso de clarividência.
Na, nas conexões na central de energia, eu percebi um aporte energético. Na fraternidade, eu vi muitas cenas de situações que pareciam assim bem antigas, mas eu não consegui entender o que estava acontecendo, sabia que era para assistência. Nos planetas irmãos, eu vi uma Consciex dentro de um carro, me veio informação que era mais ou menos 1945, época da guerra. Essa Consciex tinha um paravisual masculino, moreno, cabelo crespo, e me veio informação que era um jornalista dessomado na Segunda Guerra e que ainda estava necessitando de assistência. Exteriorizei bastante energia e coloquei essa Consciex também já direcionando para o bolsão. No bolsão, a temperatura caiu bastante, vi novamente locais de rituais antigos, exteriorizei bastante energia para assistência. Nesses locais, eu vi novamente aqueles feiticeiros que eu vi no pilar. Exteriorizei para minha oficina, que é o gabinete do prefeito da minha cidade, Jundiaí, os assessores, e também para o quadrante holopensênico planetário da Europa, que é a Europa, para todos os países, nenhum específico. Terminei muito bem, muito agradecida, uma excelente semana para todo mundo. E até domingo no CVA. Boa noite a todos. Na fase 1, eu estava um pouco dispersa, eu cheguei assim, bem em cima da hora, mas logo eu me concentrei e fiz a mobilização básica das energias. O campo estava bastante assistencial. E na fase 2, ao eu aplicar o arco na Karina, minhas mãos elas se esquentaram e pulsavam assim suavemente. E aí eu vi uma luz dourada assim caindo sobre a cabeça dela e eu senti a presença de um amparador índio. Ao receber, eu senti assim um formigamento na testa, assim bastante forte. Bocejei e senti assim, um bem-estar e percebi uma energia bastante potente vinda da Karina. Foi muito bom. Obrigada. Na fase 3, o pilar começou a girar devagar, mas logo eu me descoincidi. Entrei assim na fase 4, sem percepção, e voltei já no bolsão. Exteriorizei bastante energia para os assistidos, para a minha oficina, que é da saúde mental. Eu tive, assim, bastante limpeza, espirrei bastante. Meu nariz coçou. E teve algum momento que eu ouvi vozes também. Mas acabei bem. Uma boa semana a todos. Olá, pessoal, boa noite. Então, a energia hoje estava muito boa aqui na poltrona, né? Antes de começar, na hora que a gente estava aqui, que entramos aqui, fechei os olhos, vi um homem, a fisionomia dele, a voz dele, perguntaram para ele o que ele tinha vindo fazer aqui, ele falou que veio lá de cima para salvar vidas. Aí pediram para ele vir. Aí ele falou assim que algumas informações, algumas palavras, a gente pode salvar muitas vidas. A gente não está tendo noção disso. Faz muito bem. Recebendo, senti uma energia muito quente da Vali. Aplicando o arco na Vali, primeira vez, desde 2015, mais ou menos, que eu estou na SPEC, eu nunca senti isso. A energia vinha lá de cima, entrava no meu coronário, passava nas minhas mãos e ia nela. Eu achei até estranho, era uma energia muito, muito boa. Eu falei, nossa, ainda até parei, ainda continuou ainda a energia. Eu falei, nossa, que legal. Nunca tinha acontecido isso comigo. Primeira vez. Aí veio a palavra assim, eu amo todos vocês. Vai mudar para melhor. A mudança radical. No centro da energia, esse mesmo orador, ele falou assim para mim, que era para mim com calma, que eu estava querendo acessar a informação que não era a hora ainda.
que era para mim ir devagar. Aí eu escutei o pessoal falando, ó, chegou um veterinário. Eu falei, nossa, mas logo agora? Até aí tudo bem. Chegou um veterinário, eu achei estranho. Aí falou assim para mim que eu ia ficar um tempo com uma outra equipe daqui da CIPEC. Foi trocada a equipe, eu não entendi muito bem. Aí quase no final, deu uma esfriada, meu corpo deu uma diminuída na energia. Ele só falou assim, amo todos vocês. A ajuda que vem é sempre bem-vinda. E tem mudança, mudança de tempo. Eu só não entendi essa última fase, mudança de tempo. Obrigado, pessoal. Uma ótima semana. Até segunda que vem. Até, tchau, tchau. Carlos, acho que é com você, né? Ok, obrigado aos nossos aproximadores em Jundiaí, São Paulo, pela participação, seus relatos. Vou pegar aqui da minha direita em diante. O Fernando pode trazer seus relatos agora, querido. Boa noite a todos. Deixa só a Cíntia desligar aqui. Então, assim, bacana, viu? As percepções estão aumentando cada vez mais. Na hora do arco voltaico, quando eu estava recebendo, me veio uma ideia meio que pangráfica, assim, de um processo todo de desenvolver trabalhos, projetos, né, atendimentos, pois eu estou fazendo uma especialização em neuropsicopedagogia para deficientes mentais e saúde mental, e para as famílias principalmente, assim, para ajudar nesse processo de transição planetária, de com os réus ressomando, desenvolver algo nessa área, assim, achei bem bacana. E quando eu estava fazendo o arco voltaico na Cíntia, veio as ideias ligadas aos índios Yanomamis, que ela leu isso durante o dia e tal, e veio muito isso. E isso desencadeou, como eu vou descrever mais para frente, assim, sensações bem intensas, assim. Aí, na conexão com a Procin, né, com a FIEX da Procin, tive as mesmas percepções da vez anterior, que foram essa sensação de estar chegando entre aspas, né, nesse local e percebendo a movimentação, a organização, assim, mas de maneira um pouco difusa. Com a central extrafísica de energia, a percepção foi muito clara, assim, foi muito interessante de perceber as energias do cosmos em comparação com as energias aqui do planeta Terra. A energia da água, da terra, dos vegetais, cada uma com suas características, assim, holopensênicas, vamos dizer assim. A energia do Sol, a energia da matéria escura lá, do cosmos, assim, do espaço. Então, assim, são vários tipos de energia que a gente ainda não conhece, né? Não tem os detalhes, assim. E foi muito interessante sentir essas energias, assim. E na central extrafísica da fraternidade, veio a consequência do arco voltaico da Cíntia, assim. E hoje, de manhã, eu li uma coisa que me deixou um pocão desanimado com a humanidade, assim. Fiquei com aquilo comigo, aquela frustração de que estão descobrindo, né, lá na guerra da Ucrânia, que estão torturando crianças, assim, estão descobrindo coisas bem difíceis, assim. Me deu até enjoo de estômago de manhã quando eu li aquilo. Aí veio na central extrafísica da fraternidade essa sensação de raiva, de indignação aqui comigo, dá até um pouco até agora, assim, dos responsáveis por essas questões dos indígenas, as pessoas, os governantes, as pessoas que votam nos governantes, que permitem que essas coisas aconteçam, sabe, assim. E eu fiquei com a sensação tá até agora, assim, de indignação e de irritação. Aí, quando eu fui para os planetas irmãos, veio a palavra dos pleiadianos. E veio uma outra que eu não lembro com detalhes. Pleiadianos, eu vou tentar lembrar até no final e passo. Com os evoluciólogos, amenizou um pouco dessa sensação de indignação e de raiva, porque veio muito claro que cada consciência
está entrelaçada entre si e com grupos, né? E assim, por mais feio que seja essas situações no planeta, tem seus porquês, né? E tem causa e consequência de milênios, até de outros planetas. Então, assim, o negócio é muito mais complexo, né? As conexões kármicas e entrelaçamentos são tão complexos que a gente não tem ainda capacidade de discernir, de decidir nada a não ser enviar energia de fraternidade, de resolução, que o melhor aconteça, assim. E no bolsão holopensênico, percebi, né, foi uma percepção com sensação intensa de que todas as pessoas que eu estou conectado, que eu me conecto durante o dia, assim, estão conectadas comigo, entrelaçadas, assim, de outras situações. E foi claro que como se fosse, assim, 99% das pessoas que eu me conecto, que eu converso, que eu troco ideia, que eu encontro, entre aspas, pela primeira vez, estão conectadas com a minha holobiografia. E no quadrante, em relação ao quadrante, eu não estou conseguindo muito focar no que eu escolhi, que era o quadrante sul esquerdo ali, entre aspas, né? O Brasil e a América Latina. Não consigo, porque a minha energia vai para onde precisa, assim. No caso hoje foi muito para a questão dos Yanomamis, dos indígenas, dos ancestrais. Aí veio a sensação de australino e muito lá com a Ucrânia, com a guerra da Ucrânia, assim. E eu acho que foi isso. Aí foi o que eu consegui lembrar para anotar. Agradeço a presença de todos aí, o acolhimento sempre. Um abraço para o Walter e para a Virgínia. E é isso, gente. Gratidão. Boa noite. Boa semana a todos. Obrigado, Fernando. Uma boa semana para você. Obrigado pelos relatos. Cíntia, você pode assumir aí. Boa noite, pessoal. Começando aqui, antes mesmo de iniciar, eu já estava aqui preparada e eu ouvi vozes falando sobre Jesus. E quando iniciou na fase 1 de preparação, eu senti consciências raivosas, com xingamentos. Aí, só que, porém, vieram as vozes, mas a energia estava muito suave. Na fase 2, no arco voltaico que o Fernando aplicou em mim, a gente nem conversou, mas eu sentia que tinha consciências raivosas, eu assimilei muitas consciências através do arco voltaico que ele estava aplicando. E aí, quando eu estava aplicando nele, eu senti muito pulsar o coronochakra. No campo 3, no campo para-urbanológico, tinha uma consciência. Na verdade, assim, eu fui parar num lugar que estava tendo jogatina. Era um lugar com várias mesas de jogos. E aí tinha uma consciência que olhou para mim, assim, bem rude, e me entregou alguma coisa. Me entregou. Eu peguei na mão algo que ele estava me entregando, mas eu sentia que estava muito sereno o campo. A gente chegou, assim, no campo, né, o grupo de amparadores com muita serenidade, como se toda a energia penetrasse em tudo ali, deixando tudo muito fluida, que aí eles acabavam assim entregando, assim, sabe? Aquela energia densa não tinha força. Aí no 4, no FIEX grupal, eu senti muito calor, e vieram assim consciências chinesas, amparadores, que mais? E depois eu comecei a sentir muita descoincidência e foi durante tudo, assim, até o final, muita descoincidência. Eu mal conseguia ficar. A única coisa é que passavam muitas imagens, cenários na minha mente, muitas conversas, e eu não conseguia captar muito bem. Mas o que eu lembro é que veio a imagem da Esplanada em Brasília. E o que mais? Acho que basicamente isso. Muitas coisas que eu não lembro.
É isso, pessoal. Ótima semana para todos e muito grata novamente. Obrigado, Cíntia, pela participação. Boa semana. As melhores energias para você. Cris, você pode dar seus relatos agora. Boa noite, posso sim. Bom, eu observei uma certa sobriedade no campo. O campo tinha cores, mas as cores todas bastante sóbrias, não tinha aquelas cores brilhantes, exuberantes, nada, como se fosse uma coisa mais séria, sei lá. No arco com a Márcia, ao exteriorizar, eu percebi muita energia e saía com muito carinho, muito fraternismo. Ao receber, eu percebi um formigamento na nuca que se estendia até a orelha esquerda. Não sei o que significa isso, nunca tive isso. Depois isso passou e eu percebi o frontal e também a parte de trás do cardiochakra, ficaram bem evidentes aí, pulsando. Na fase do pilar, ele ficou girando para mim o tempo todo, vieram alguns assistidos e eu ainda observava cores sóbrias. Na fase 4, o que me chamou a atenção foi dos planetas irmãos, que me veio bastante informação de que todos estamos interligados em todos os universos, enfim. E nos evoluciólogos, me veio um sentimento de gratidão muito grande pela dedicação dessas consciências, né, que já estão mais adiantadas, mas que têm toda essa visão aí de grupo que eu particularmente estou longe de compreender. Na fase 5, muita exteriorização de energias para a América do Sul, Brasil, o planeta como um todo. Me apareceram vários serizinhos, sei lá, acinzentados. Eles eram muito pequenos, tinham braços e pernas finos, como de lagartixas, e os olhares eram bem obnubilados, eles estavam envoltos numa névoa esverdeada. Eles estavam em bastante quantidade. Eu fiquei exteriorizando energia, mas eu não conseguia observar o que acontecia com eles quando eles recebiam essa energia, tá? Em dado momento, eu precisei exteriorizar energias pelas mãos e eu percebi que os movimentos eram bem, bem fortes. Também, em algum momento, eu vi a Tânia Barberini com uma cigana com uma flor vermelha na cabeça. Em outros momentos, eu já vi com essa cigana. Eu vi muito rapidamente índios e incas, talvez. O tempo da Procin, para mim, passou muito rápido, menos nessa última fase do bolsão, que daí foi muito lento. E, inclusive, para mim, acabou uns 10 minutos antes. Eu estou bem, estou tudo certo, e é isso, pessoal. Muito obrigada e ótima semana para todos. Obrigado, Cris. Boa semana. As melhores energias. Bom, para mim, na fase 1, antes da Procinha, eu fiz a retirada da ectoplasma excedente, eu tomei a chuveirada hidromagnética, né? E já sentindo muita descoincidência, e eu vi algumas consciex, né? Na fase 2, em ambos os momentos, eu estava sem dupla, eu vi jovens, eles eram loiros, eles estavam sorrindo, não entendi bem, mas estavam por ali. E aí eu apaguei, não ouvi comandos, mas senti o pilar girar, né? Na fase 4 não vi comando nenhum. No bolsão, né, eu ouvi o comando, aí pensei na minha oficina, pensei no meu quadrante, mas muito descoincidido, né? Hoje, e eu senti o corpo muito, quase que saindo do corpo, né? Mas eu apaguei novamente, né? E eu agora estou me sentindo muito bem, muito energizado, tá tudo ok comigo. Alguém teve alguma sincronicidade, lembrou de mais alguma coisa, que quer colocar agora, que lembrou? Alguém aí de Jundiaí, São Paulo, ou o pessoal online? Oi, Carlos. Oi, diga. A sincronicidade que eu vi foi o seguinte, que na hora que eu vi tudo aquelas coisas, as cenas e tudo mais, eu também fiquei muito indignada, como o Fernando, né? E aí me veio assim, nada é por acaso. Todos que estão passando por certas coisas hoje é porque tem um resultado anterior, né? E estamos mesmo todos entrelaçados, vamos dizer, né? Então é isso aí. Foi mais ou menos isso. Ah, Alguém ok. mais?
Eu vi que nem a Virgínia uma batida, esqueci de perguntar. Eu sei que faz uma batida de carro também, muito forte. Jornalista, né? Tá ouvindo, Zaide? É, um pouco longe, repete aí um pouquinho, faz resumo para nós. Ela falou que ela viu uma batida de carro, que teve sincronicidade com o que a Virgínia falou do repórter, né, do jornalista que sofreu um acidente de carro, né? Isso. Ah, tá ok. Mais alguém? A Segunda Guerra? Segunda Guerra. É que eu não sei se tem a ver, porque eu assisti um filme, uma seriada no final de semana todo que falava da Primeira Guerra. Foram 8 episódios. Saíram as francesas. Aqui estão falando que teve um episódio aí que a Berenice assistiu, um seriado, e a Virgínia falou sobre guerra também aqui. Não sei se Ah, tem alguma coisa a ver, né? ok. O pessoal online que quiser também fazer, comentar ou lembrou de alguma coisa, pode colocar agora, tá, pessoal? Nós vamos ter... Oi? É só isso aqui. Ah, tá bom. Virgínia, fica mais perto aí para você falar do curso de clarividência, vai? Fazer o merchandising do curso de clarividência. Que eu já coloquei Bom, na... a gente está há alguns dias aí de começar, não nessa semana, na próxima. Nós temos muitos inscritos, o curso é bem interessante, e para quem conhece, é um curso que pode aprofundar conceitos, para quem não conhece, as temáticas são bem interessantes. A gente vai ter exercícios específicos, né, para as glândulas hipófise e pineal, e, como sempre, é uma grande oportunidade da gente aproveitar o campo energético que se forma, mental somático e também de assistência. Então, a gente convida todo mundo aí, quem não se inscreveu, que faça a sua inscrição e participe com a gente do curso, que agora só vai acontecer às 19 horas. Ok, Virgínia, obrigado. Dia 29 de janeiro, nosso CBA, né, 31ª reunião do colégio, onde os professores Walter Almeida e Virgínia Sibon vão falar de qualificação do aproximador. Vai passar no YouTube, vai ser distribuído também o link do Zoom, ok? Pessoal, as melhores energias para vocês, uma boa semana, tá bom? E boa noite para todos. Tchau, Boa tchau. noite, boa semana a todos. Tchau.